Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou estar mostrando o passo a passo desse lindo vestido, que ele tem esses detalhes todo na saia, e o mesmo detalhe que é na saia é aqui na parte superior da peça e também nas mangas. Então ele é assim na parte da frente, na parte das costas. Ele tem esses botões, o que facilita na hora de colocar o vestido no bebê. E eu teci esse vestido para um bebê de 3 a 6 meses. Mas durante o vídeo eu vou estar passando as informações para vocês tecerem em outros tamanhos, que vai de 0 até 12 meses. E eu vou estar deixando aqui na tela mais informações sobre os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. E se você gostou dessa peça, não esqueça de deixar o seu like e também deixa o seu comentário aqui do que você achou dessa peça. E também me segue nas minhas redes sociais, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. E para dar início a este trabalho, eu coloquei 64 pontos na minha agulha. E esse número de pontos é para todos os tamanhos, de RN até o tamanho G, que é de 0 até 12 meses. E eu vou começar tecendo toda a carreira em ponto meia. Eu vou tecer 4 carreiras em ponto meia para formar o ponto musgo. O ponto musgo ele é tecido todas as carreiras ou em ponto meia ou em ponto em tricô. Então, como eu tenho facilidade em tecer em ponto meia, eu vou tecer toda a carreira em ponto meia. Vão ser 4 carreiras, tanto do lado da frente quanto no verso do trabalho em ponto meia. Cheguei no final da carreira, eu viro meu trabalho e aqui o primeiro ponto eu passo para a agulha e continuo tecendo em ponto meia. Dessa forma, vai formar o ponto musgo. Então, aqui, ó, já tem uma carreira em ponto musgo. Terminei de tecer as 2 carreiras em ponto musgo, 1 e 2. E aqui eu já fiz a divisão do vestido. Então, para a parte de trás eu coloquei 11 pontos. Aqui tem 11 pontos. Coloquei um marcador de pontos. A manga foram 10 pontos. Depois eu coloquei outro marcador de pontos. Para a parte da frente, 22 pontos. Novamente a manga. E depois a parte de trás da peça. E agora eu vou tecer em ponto meia até chegar no marcador de pontos. Cheguei no marcador de pontos e faltando apenas um ponto, eu vou pegar esse fiozinho que fica entre o meio dos 2 pontos. Ó. Tem esse ponto e esse, aí tem esse fiozinho. Eu vou torcer ele, você vira, para que ele fique assim, torcido, feito um E. E aqui você faz um ponto meia. Ficar dessa forma. Próximo ponto, um ponto meia. Vou passar meu marcador de pontos. Próximo ponto, eu vou tecer um ponto em ponto meia. E esse fiozinho que fica entre o meio dos 2 pontos, eu torço ele dessa forma, para que ele fique torcido. E faço um ponto meia. Aqui a gente fez um aumento na parte de trás e um aumento na parte da manga. E agora eu vou continuar tecendo em ponto meia até restar um ponto antes do marcador de pontos. Novamente vou fazer um aumento de acordo com o que eu ensinei para vocês anteriormente. Vou pegar o fiozinho que tá sobrando, vou torcer, vou colocar aqui na agulha e fazer um ponto meia. Vou tecer um ponto,
passo o marcador de pontos, faço um ponto meia, pego o fiozinho que fica entre esses dois pontos, viro e deixo ele torcido na agulha. E faço um ponto meia. Continuo tecendo até chegar no próximo marcador de pontos. Faltando um ponto para chegar no marcador de pontos, novamente, vou pegar esse fiozinho, torcer e fazer um aumento. Vou tecer o próximo ponto em meia, passar o marcador de pontos, fazer mais um ponto em meia e esse fiozinho. Que fica entre o meio dos dois pontos, eu vou torcer ele e colocar na agulha. E depois fazer mais um ponto em meia. Então, os aumentos eles vão ser dessa forma, sempre quando chegar nos marcadores de pontos, faltando um ponto, a gente faz um aumento e depois nos marcadores de ponto, a gente tece um ponto em meia e faz novamente outro aumento. E a gente vai fazer dessa forma até chegar na largura indicada da peça. Aqui novamente outro aumento. Tecer um ponto meia, passo o marcador de pontos, um ponto meia e novamente outro aumento. E vou continuar tecendo em ponto meia até chegar no final da carreira. Vou virar o meu trabalho e na parte do avesso a gente vai tecer toda a carreira em ponto em tricô. Não vamos fazer nenhum aumento na carreira do avesso. Os aumentos vão ser feitos todas na parte da frente do trabalho. Então aqui, na parte de trás. Primeiro ponto eu passo para a agulha e continuo tecendo em ponto em tricô. Até chegar no final da carreira. Lembrando que os aumentos é só na parte da frente. Na parte de trás, todas as carreiras são em ponto em tricô, sem fazer nenhum aumento. Tô na frente do trabalho novamente. E agora eu vou continuar fazendo os aumentos e já vou iniciar a parte do detalhe. Então, aqui, na parte de trás, não tem o detalhe. Então, vou tecer a carreira em ponto meia. Primeiro ponto, passo apenas para a agulha. E vou tecendo em ponto meia. Lembrando de fazer o aumento. Ó, faltando apenas um ponto. Dessa vez, a gente vai começar a fazer diferente. A gente vai pegar essa perninha do outro ponto, ó, essa aqui. Tem as duas perninhas, vou pegar uma e colocar na agulha, dessa forma, para que ele fique torcido, ó. E vou tecer um ponto meia. Próximo ponto em ponto meia, passo meu marcador de pontos, faço um ponto meia. E
Vou pegar a perninha também do ponto que a gente teceu, essa aqui. E coloco ela de forma torcida. E faço um ponto meia. Já fez um aumento. Vou tecer mais um ponto. E aqui eu vou deixar 2, 4, 6, 8. Eu vou colocar esse fiozinho para você identificar onde é para fazer os aumentos e onde é o começo do detalhe. O detalhe, ele precisa de 8 pontos. Eu vou ensinar para vocês agora. Aí eu vou colocar esse fiozinho para não confundir. Aí a gente faz uma laçada dessa forma, um ponto meia torcido. Geralmente a gente pega daqui para fazer o ponto meia. Vou pegar de trás para ficar um ponto meia torcido, dessa forma. Depois eu vou fazer uma laçada, um mate simples. O mate simples eu vou pegar um ponto e passar apenas para a agulha. E o próximo eu vou tecer em ponto meia. Vou pegar aquele ponto que a gente passou apenas para a agulha e derrubar por cima do que fez um ponto meia. Dessa forma a gente formou um mate simples. E vou tecer 5 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4 e 5. Vou colocar outro marcadorzinho. Ó, isso aqui eu fiz assim, mas se vocês tiverem desse aqui, pode colocar. Só tenham cuidado para não confundir. Aí aqui eu vou tecer, faltando apenas um ponto, eu vou fazer meu aumento. Então aqui eu vou deixar ele torcido. Tecer um ponto meia, o próximo em ponto meia. Passo meu marcador de pontos, faço um ponto meia e pego essa perninha debaixo do ponto. Ó. E coloco na agulha de forma torcida. E faço um ponto meia. Aqui já foi um aumento. Aqui na parte da frente a gente também vai fazer o detalhe. Então depois que a gente fez esse aumento, já vou começar no detalhe. Vou colocar o marcador de pontos, vou fazer uma laçada, um ponto meia torcido. A gente pega o ponto de trás, pela parte de trás, depois faz outra laçada, um mate simples, passa o ponto para a agulha, tece um ponto meia, pega o que deixou, pega esse último ponto e passa por cima. E agora 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar meu marcador de pontos, tecer 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou colocar novamente o marcador de pontos do detalhe. Vou fazer novamente uma laçada, um ponto meia torcido, uma laçada, um mate simples, e 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar novamente o marcador de pontos. E esse último ponto eu já vou fazer o aumento. Aqui a gente já tá na parte da manga. Eu vou tecer um ponto meia, fazer o aumento. Lembrando de deixar ele torcido. E tecer mais um ponto. Vou colocar o marcador de pontos novamente.
E novamente fazer o detalhe. Vou virar o meu trabalho. Nessa parte de trás, a gente tece em ponto em tricô. E onde tem os marcadores de ponto do detalhe, eu vou ensinar para vocês. Então, aqui, o primeiro ponto eu passo para a agulha e continuo tecendo em ponto em tricô. Lembrando que na parte de trás a gente não faz nenhum aumento. Agora cheguei no marcador de pontos do detalhe e eu vou ensinar para vocês a segunda carreira do detalhe. Eu vou tecer 4 pontos em tricô, 1, 2, 3 e 4. 2 pontos juntos em tricô. E 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. E essa é a segunda carreira do detalhe. Vou passar meu marcador de pontos do detalhe, continuar tecendo em ponto em tricô. Passo o marcador de pontos novamente. Continuo tecendo em ponto em tricô. Passo o marcador de pontos do detalhe e faço novamente a segunda carreira do detalhe. 4 pontos em tricô, 1, 2, 3 e 4. 2 pontos juntos em tricô e 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. Continuo tecendo em ponto em tricô até chegar no detalhe novamente. E eu vou continuar tecendo dessa forma até chegar no final da carreira. Estou na frente do trabalho novamente e para o vídeo não ficar tão longo, aqui eu já fiz minha carreira em ponto meia e já também fiz os aumentos antes e depois do marcador de pontos. Então, a gente vai continuar fazendo esses aumentos até chegar na largura indicada da peça. Então, vocês sempre façam os aumentos em todos os marcadores de pontos. E eu vou continuar só mostrando a parte do detalhe para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Então, agora na terceira carreira do detalhe, eu vou fazer uma laçada, um meia torcida, a gente pega pela parte de trás e faz um meia. Vou fazer novamente uma laçada, 2 pontos em meia, 1 e 2. Um mate simples, passo um ponto para a agulha, teço um ponto meia e o que passou para a agulha derrubo em cima desse outro, que a gente fez o ponto meia. E agora 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Vou passar meu marcador de pontos e eu vou repetir novamente o detalhe. Cheguei no detalhe novamente e eu vou repetir. Uma laçada, um ponto meia torcido, uma laçada, 2 pontos em meia, 1, 2, um mate simples, passo o ponto para a agulha sem tecer, o próximo faço em ponto meia, pego aquele ponto que a gente não teceu e passo por cima do que fez o ponto meia. E 3 pontos em meia. E eu vou continuar fazendo dessa forma até chegar no final da carreira. Estou na parte de trás novamente, na parte do detalhe. E agora na quarta carreira, eu vou tecer 2 pontos em tricô, 1 e 2,
Vou tecer 2 pontos juntos em tricô e 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. Passar marcador de pontos, continuar tecendo em ponto em tricô. E eu vou repetir novamente a parte do detalhe para vocês. Novamente, a quarta carreira. 2 pontos em tricô. 2 pontos juntos em tricô. E 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou continuar tecendo em ponto em tricô e fazendo detalhe até chegar no final da carreira. Estou na parte da frente novamente e agora na quinta carreira do detalhe eu vou tecer. Primeiro ponto, um ponto meia torcido, a gente pega de trás, faz um ponto meia. Depois, uma laçada, 4 pontos meia, 1, 2, 3 e 4. Um mate, passo o primeiro ponto para a agulha, o próximo em meia, pego o anterior e derrubo por cima do que foi tecido em ponto meia. Depois, um ponto meia e uma laçada. Passo o marcador de pontos, continua tecendo conforme o modelo dos pontos. E lembrando de fazer os aumentos nos marcadores de pontos. E vou repetir novamente o detalhe. Um ponto meia torcido. Uma laçada. 4 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. Um mate simples. Um ponto meia e uma laçada. E essa foi a quinta carreira do detalhe. Vou fazer aqui meu aumento. E vou continuar tecendo dessa forma até chegar no final da carreira. Estou no avesso do trabalho e agora na sexta carreira do detalhe. Essa parte que eu tô sempre mostrando para vocês é a parte da frente da peça. A parte do peito. Como tem dois, fica melhor de mostrar para vocês e repetir. Então, aqui, primeiro ponto, eu vou tecer um ponto em tricô, 2 pontos em tricô juntos, 2 pontos juntos em tricô e 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Passo meu marcador de pontos. Eu vou repetir novamente o detalhe para vocês. Novamente no detalhe. Um ponto em tricô, 2 pontos juntos em tricô e 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou continuar tecendo dessa forma até chegar no final da carreira. E agora na sétima carreira do detalhe, vou passar aqui meu marcador de pontos, eu vou tecer 5 pontos em meia, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou tecer 2 pontos juntos em meia, a esses pontos eu pego da esquerda para a direita. Dessa forma, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um ponto em meia torcido. Então, ao invés de pegar aqui, eu pego pela parte de trás e faço um ponto meia. E novamente mais uma laçada. Vou repetir novamente. Fazer aqui a parte do meio, em ponto meia.
no detalhe novamente. 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 pontos juntos em meia, pegando da esquerda para a direita, dessa forma. Uma laçada, um ponto meia torcido e novamente outra laçada. E aqui eu vou continuar fazendo de acordo com o modelo dos pontos. E o detalhe você repete novamente, que é na parte das mangas. Lembrando de sempre fazer os aumentos antes e depois dos marcadores de pontos. Eu estou na parte de trás do trabalho e agora na 8ª carreira da parte do detalhe, eu vou tecer 3 pontos em tricô, 1, 2 e 3. Vou fazer 2 pontos juntos em tricô e 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir novamente para vocês. Deixa eu tecer essa parte do meio. Passar marcador de pontos. Novamente, 3 pontos em tricô. 1, 2 e 3. 2 pontos juntos em tricô. Eu pego 2 pontos e faço um ponto em tricô. E depois 4 pontos em tricô. 1, 2, 3 e 4. E essa foi a 8ª carreira do detalhe. Vou continuar tecendo aqui e volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. E agora na 9ª carreira do detalhe, vou passar aqui meu marcador de pontos. Eu vou tecer 3 pontos em meia. 1, 2 e 3. Vou fazer 2 pontos juntos em meia. Esses pontos vão ser pegos da esquerda para a direita, dessa forma. Depois, 2 pontos em meia, uma laçada, um ponto em meia torcido e novamente outra laçada. Passo o marcador de pontos. Como eu estou aqui na parte do peitoral, eu vou tecer essa parte aqui, que é toda em meia, e vou repetir o detalhe para vocês. Novamente, 3 pontos em meia. 1, 2, 3. 2 pontos juntos em meia, pegando da esquerda para a direita. 2 pontos em meia. 1, 2, uma laçada, um ponto meia torcido e uma laçada. E essa foi a 9ª carreira do detalhe. Vou continuar tecendo aqui e volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Décima carreira do detalhe, eu vou tecer 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou tecer 2 pontos juntos em tricô e 2 pontos em tricô. Bem simples. Passa no marcador de pontos aqui, tecer esses pontos em tricô. E vou repetir novamente a parte de trás para vocês. Novamente, 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 pontos juntos em tricô. E 2 pontos em tricô.
Vou continuar tecendo aqui e depois eu volto para a 11ª carreira do detalhe. Estou na 11ª carreira agora do detalhe e eu vou fazer uma laçada, um ponto meia, 2 pontos juntos em meia, pegando da esquerda para a direita, 4 pontos em meia, 1, 2, 3 e 4. Uma laçada e um ponto meia torcido. Vou repetir novamente para vocês. Novamente no detalhe. Uma laçada, um ponto meia, 2 pontos juntos em meia, pegando da esquerda para a direita, 4 pontos em meia, 1, 2, 3 e 4. Uma laçada e um ponto meia torcido. Vou continuar tecendo aqui e na 12ª carreira eu volto para mostrar para vocês. Estou na 12ª carreira e última. Vou passar o marcador de pontos do detalhe e eu vou tecer 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos juntos em tricô e um ponto em tricô. Vou repetir para vocês novamente. Novamente no detalhe. 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos juntos em tricô. E o último ponto em tricô. E eu continuo tecendo dessa forma até chegar no final da carreira. Eu continuei fazendo os aumentos, certo? Sempre antes e depois dos marcadores de pontos, como eu falei anteriormente para vocês. Aqui, o primeiro ponto, eu sempre passo para a agulha, o que dá esse acabamento, e ele não fica enrolando tanto. E agora, no detalhe, eu vou começar tudo de novo, desde a primeira carreira. Então, aqui. Primeiro ponto, eu passo apenas para a agulha, como falei para vocês. Continuo tecendo em ponto meia, conforme o modelo dos pontos. Sempre nos marcadores de pontos. Eu faço os aumentos. Ó. Um ponto antes de chegar no marcador de ponto, eu faço um aumento, faço um ponto em meia, o próximo um ponto em meia e novamente outro aumento. Continuo tecendo conforme o modelo do ponto até chegar no detalhe novamente. E a gente vai continuar tecendo o detalhe. Ó, como tá ficando. Passo o marcador de pontos e agora eu volto à primeira carreira do detalhe. Eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo, caso vocês não tenham anotado, a receita do detalhe. Então, novamente, a primeira carreira, uma laçada, um ponto meia torcido, uma laçada, um mate simples e 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 e 5.
Então, tudo que a gente fez anteriormente vai repetir até chegar no comprimento indicado da peça. Eu vou continuar tecendo aqui e depois eu volto para falar o comprimento indicado para os tamanhos que vocês estão tecendo. Eu continuei tecendo até chegar em 58 pontos, que é o número de pontos que vai dar a largura do meu vestido. Então, eu vou estar deixando aqui na tela mais informações sobre o número de pontos que vocês devem ter na agulha para poder parar e começar a parte das mangas. Então, aqui, para o meu tamanho foi 58 pontos, para o tamanho RN é 48 pontos, para o tamanho P 58, para o tamanho M vocês devem ter 60 pontos na agulha e para o tamanho G vocês devem ter 64 pontos na agulha, e isso é só na parte da frente. A gente não conta essa parte da manga e nem a parte de trás, apenas só o número de pontos na parte da frente. E agora eu vou continuar tecendo, vou fazer as mangas e depois eu vou fazer o corpo do vestido. Então, aqui eu tô na parte da frente do trabalho. Eu vou tecer até completar, até chegar nessa parte da manga. Tem aqui a parte das costas. Continuo fazendo o detalhe. E dessa vez eu não faço nenhum aumento. Eu continuo tecendo em ponto meia, até chegar no detalhe. Continuo fazendo o detalhe. E quando chegar aqui, eu volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Lembrando, não precisa fazer nenhum aumento aqui e nem aqui, que é a parte da manga. Terminei de tecer até o final da manga, que foi quando chegou no marcador de pontos. Esse marcador de pontos já posso tirar. Vou virar o meu trabalho. A parte da frente a gente deixa em espera. E agora, eu vou tecer só a manga. A manga, eu vou tecer 2 carreiras em ponto musgo. Então, aqui, primeiro ponto, eu passo apenas para a agulha. E vou continuar tecendo toda a carreira em ponto meia. Para que forme o ponto musgo na parte da frente, ó. Quando chegar na parte do detalhe, a gente continua tecendo em ponto meia. Não precisa fazer a carreira do detalhe. Esse marcador de pontos já pode tirar. E continua tecendo em ponto meia. E eu vou continuar tecendo em ponto meia até chegar no marcador de pontos novamente, que é a parte da manga. Essa parte aqui das costas a gente deixa em espera e continua tecendo 2 carreiras em ponto musgo, igual como fizemos aqui, ó, 2 carreiras em ponto musgo. Ó, cheguei no marcador de pontos, esse marcador já posso tirar. Viro o meu trabalho e essa parte aqui eu deixo em espera. E continuo tecendo em ponto meia até chegar aqui, que foi a parte da manga. Coloco meu fio para trás. Primeiro ponto, passo apenas para a agulha. Deixa eu ajeitar aqui que saiu. E continuo tecendo em ponto meia até ter 2 carreiras em ponto musgo. Terminei de tecer as 2 carreiras em ponto musgo. E agora eu vou arrematar esses pontos. Pego 2 pontos juntos e faço um ponto meia. Devolvo esse ponto para a agulha da esquerda e novamente faço 2 pontos juntos. Devolvo para a agulha da esquerda
e faço 2 pontos juntos. E assim eu vou arrematando até chegar no final da carreira da manga. Terminei de fazer o arremate dos pontos e depois eu fiz a costura da manga. Aí eu prendi o fio aqui embaixo para ir continuando a tecer a parte da frente. Aqui na parte da frente eu vou continuar tecendo até chegar novamente na parte da manga e eu vou continuar fazendo esse detalhe. E quando chegar na parte da manga eu vou parar até o marcador de pontos que indica a parte das costas. Então eu vou tecer, vou continuar tecendo até aqui. Vou fazer a parte da frente, continuar tecendo a manga e depois vou tecer igual como eu fiz anteriormente, 2 carreiras em ponto musgo, quando for na parte do avesso, e vou fazer a costura. Ó, teci a parte da frente e teci a parte da manga e continuei fazendo o detalhe dos dois. Daí aqui eu vou tirar esse marcador de pontos. A parte das costas eu deixo reservado e a manga eu vou tecer em ponto musgo 2 carreiras. Então aqui o primeiro ponto passo para a agulha e continuo tecendo em ponto meia para formar o ponto musgo. Até o próximo marcador de pontos. Vou fazer as 2 carreiras em ponto musgo, depois eu vou arrematar os pontos e fazer a costura e volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Terminei de fazer a outra manga, as 2 carreiras em ponto musgo, depois arrematei os pontos e em seguida eu fiz a costura da manga. Aí eu prendi meu fio aqui embaixo. E agora eu vou tecer a parte de trás da peça em ponto meia até chegar no final da carreira. Terminei de tecer a parte de trás e a partir de agora eu vou tecer ela toda em circular. E nessa próxima carreira eu vou fazer uma carreira de aumentos e vou explicar para vocês como vocês vão fazer para os outros tamanhos. Eu coloquei aqui o número total de pontos na agulha. A partir de agora, no meu caso que eu tô tecendo o tamanho P, eu tenho 116 pontos na agulha. O tamanho RN deve ter 96 pontos na agulha, o tamanho M 120 pontos na agulha e o tamanho G 128 pontos na agulha. Talvez no caso de vocês possa ser que tenha 2 pontos a mais, por causa do detalhe, não tem problema, porque no meu caso também tem 2 pontos a mais, porque falta finalizar o detalhe. Porque nessa próxima carreira eu tenho que fazer uma diminuição, daí essa parte aqui fica com 8 pontos. Não tem problema. Mas fora isso, vocês devem ter o número de pontos, essa numeração aqui. Agora, se for contar essa parte aqui da lateral antes de chegar no detalhe, no meu caso, tamanho P, eu tenho 47 pontos da lateral. Então, essa parte aqui que inclui a parte de trás da peça e um pedaço da parte da frente, sem contar essa parte aqui do detalhe. A partir daqui, eu tenho 47 pontos. O tamanho RN deve ter 37 pontos, o tamanho M, 49 pontos e o tamanho G, 53 pontos. Que é os pontos da lateral. A partir de agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer número de aumentos. Então, nessa lateral aqui, eu devo aumentar 17 pontos, que é o meu tamanho RN, o meu tamanho P. O tamanho RN deve aumentar 17 pontos em cada lado, então, esse lado vocês aumentam 17 pontos, corta essa parte do detalhe, e aqui mais 17 pontos. Então, tamanho RN 17, tamanho P também 17 pontos de aumentos.
tamanho M, 15 pontos e o tamanho G, 19 pontos de cada lado. Então, é 19 aqui, mais 19 aqui. E esse 2 no meio vai ficar nessa parte. Vocês devem fazer 2 aumentos aqui, porque aqui tem 6 pontos. Então, eu quero que fique com 8 pontos para começar a fazer novamente o detalhe aqui na parte de baixo. Aqui a gente vai continuar fazendo o detalhe, tanto de um lado quanto do outro. E no meio, vamos também começar a fazer outro detalhe. Então, como tem 6 e esse detalhe é múltiplo de 8, eu preciso de 8 pontos aqui. Então, todos devem colocar mais 2 aumentos aqui, mais 2 pontos aqui. No total de pontos, com os aumentos, tudo vocês devem ficar. Tamanho RN 136, tamanho P 152, tamanho P 152 e o tamanho G 168 pontos. E agora, como eu falei anteriormente, eu vou tecer em circular. Aqui eu vou dividir meu trabalho. Onde tem esses 6 pontos, eu posso estar puxando aqui. Onde tem o fio, eu puxo a agulha. E aqui eu vou continuar tecendo e fazendo os aumentos. Então, aqui eu vou tecer em ponto meia. Eu vou colocar um marcador de pontos para identificar o início. Então, aqui. Vou colocar esse marcador de pontos. Aqui eu teci 2 pontos, já vou fazer um aumento. Esses aumentos vocês podem fazer de forma aleatória, mas tem que fazer esse número de aumentos. No meu caso, eu tenho que aumentar 17 pontos agora. Então, aqui, próximo ponto, eu pego a perninha, ó. O ponto meio, ele tem essas 2 perninhas. Eu pego uma, viro para que ele fique torcido e faço um aumento. Aqui eu já fiz um. Continuo tecendo. No próximo, ó, novamente. E é dessa forma que eu vou fazer os meus aumentos. Aqui foi 2. Vou continuar fazendo os aumentos de acordo com a minha peça, que é o tamanho P. Quando chegar no detalhe, vocês podem continuar tecendo o detalhe onde parou. Lembrando de fazer os 2 aumentos aqui, 2 pontos a mais. Faz novamente o detalhe e continua fazendo os aumentos de acordo com o número de pontos que é para cada tamanho. Eu vou continuar fazendo os aumentos e depois eu volto para dar continuidade ao trabalho com vocês. Terminei de fazer os aumentos e agora eu vou começar a fazer o detalhe. O detalhe, como a gente está tecendo em circular, ele não vai ter o ponto em tricô como tinha anteriormente. Então, onde tinha o ponto em tricô, vocês vão fazer ponto meia. Então, tipo, na segunda carreira, que era 4 pontos em tricô, depois 2 pontos juntos em tricô e 3 pontos em tricô, vocês vão tecer 4 pontos em meia, 2 pontos juntos em meia e 3 pontos juntos em meia. Vocês substituem a parte do tricô em meia. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo a receita em circular em meia, caso vocês queiram, para não se confundir. Então, a partir de agora, eu já vou começar a fazer, a tecer em circular e fazendo o detalhe. Então, aqui, uma laçada, um ponto meia torcido, uma laçada, um mate simples,
e 5 pontos em meia. 1, 2, 3 e 4. Depois só é repetir o detalhe novamente. No início, uma laçada, um ponto meia torcido, uma laçada, um mate simples, e 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou continuando, repetir essa sequência até chegar no final da carreira, que é aqui. E onde tem essa parte aqui, aqui no meu finalizou, aí então vai dar certinho para eu começar do início. Mas se vocês não deu certinho, não finalizou, vocês fazem essa parte aqui, o início, para ficar bem certinho a parte da saia do vestido. Então não precisa continuar isso aqui. Vocês começam, quando chegar aqui, aí faz uma laçada, um meia torcido, entenderam? Para formar toda a carreira, o início. Terminei de fazer a saia do vestido. E eu continuei tecendo até chegar em 33 centímetros. Então, aqui. A partir da manga até aqui embaixo, deu 33 centímetros. E 32,5. E eu vou estar deixando aqui na tela as medidas em centímetros para que vocês possam tecer em outros tamanhos. E a partir de agora, eu vou tecer em ponto musgo. Então, aqui, vou começar tecendo em ponto meia por toda a carreira. E na próxima carreira, eu vou tecer em ponto em tricô, para formar o ponto musgo. Porque na próxima carreira, se eu tecer em ponto meia, vai formar o ponto meia. Vai ficar em ponto meia na próxima. Então, se eu continuar tecendo em ponto em tricô na próxima carreira, aí vai formando as ondulações do ponto musgo. Vou tecer essa primeira carreira em ponto meia e na próxima eu volto para mostrar para vocês. Finalizei a carreira em ponto meia. E agora na segunda carreira eu vou tecer em ponto em tricô. Vou tecer toda essa carreira em ponto em tricô. Daí na próxima carreira eu vou tecer em ponto meia e novamente outra carreira em ponto em tricô para ir formando o ponto musgo. Terminei de tecer e eu teci 3 carreiras em ponto musgo. 1, 2 e 3. E eu fiz daquele jeito que eu falei para vocês. Primeira carreira em ponto meia, a segunda carreira em ponto em tricô, depois um meia, um tricô, um meia e um tricô. E na outra carreira eu fiz o arremate dos pontos. Aqui eu já fiz um cordãozinho e eu coloquei nesses buraquinhos que tem do detalhe, logo na primeira carreira. E na parte de trás eu coloquei os botões. Eu coloquei 3 botões. E eu fiz dessa forma, os botões. E eu vou ensinar para vocês como fazer essa casa de botões. Aqui tem um fiozinho que eu deixei e eu dei o nó inicial. Daí eu vou prender aqui. Fazendo um ponto baixíssimo. No meu deu 5 correntinhas. Aí vocês fazem de acordo com o botão de vocês. 1, 2, 3, 4 e 5.
Volto aqui e prendo com outro ponto baixíssimo. E vejo se realmente dá o botão, ó, certinho. Agora eu vou esconder esses fiozinhos que estão sobrando. E esse é o resultado da peça. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.